Mas retornando então para o módulo que eu quero resumir hoje, eu vou falar de evolução. São 16 slides que eu vou resumir nesses próximos minutos, para que a gente entenda o que é o processo de evolução dentro do mundo espiritual. Nós começamos a participar desse curso quando quisermos aumentar nossa maturidade espiritual. Esse é o diferencial. Podemos dizer assim que estamos no processo de ter mais luz para doar a luz. Podemos entender que eu quero ser mais feliz do que sofrer. Então tudo isso é parte de uma maturidade que chega num ponto e eu quero entender aonde eu estou. Eu separei um texto aqui, então é o primeiro slide dos 16, mas esse eu quero ler ele inteiro e vou ler pausado para vocês refletirem depois. Então eu peço para o Bruno pôr no slide que fala sobre maturidade espiritual. Maturidade espiritual é quando você para de mudar os outros e se concentra em mudar a si. Eu não preciso falar nada, né? Porque toda hora eu fico falando, é você que tem que mudar, você que tem que se preocupar em você. Isso é maturidade espiritual. É quando você aceita as pessoas como elas são. Você não pode mudar ninguém, então você não pode mudar o mundo. Aceita que o outro é daquele jeito. Ele está num momento diferente do teu. É quando você entende que todos estão certos dentro da sua própria perspectiva. Ele acredita no que ele aprendeu, você acredita no que você aprendeu, não adianta ficar discutindo eternamente. Tá todo mundo certo, é a frase que eu sempre uso. Aliás, essa é a minha frase no WhatsApp, né? Tá tudo certo. É quando você é capaz de não ver expectativa em nenhum relacionamento. Olha só, se você não muda ninguém, se tá tudo certo, se você não tem expectativa que é o outro que vai te fazer feliz, que é o outro que vai sofrer, então relaxa, você não consegue mudar ninguém. Não tem expectativas. É quando você entende que o que você faz dando o melhor para você. E aí tem uma sequência no slide aí que eu não preciso ler toda sobre o conceito de maturidade espiritual, mas tem um conjunto de frases aqui do Chico Xavier que é a minha preferida e eu também já apresentei para vocês pelo menos umas 3 vezes. Esse texto vale a pena, que diz assim: nascestes no lar que necessitavas, vestistes o corpo que merecias, moras onde Deus te proporcionou, possui recursos financeiros coerente com a tua necessidade. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com a tua afinidade. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes e modificas tudo o que te rodeia e existe próximo a você. Isso resume tudo, que eu não posso reclamar da minha casa porque foi a casa que eu escolhi, do meu marido porque fui eu que escolhi, da roupa que eu visto fui eu que escolhi, do prato de comida fui eu quem fiz, a cama fui eu que comprei. O que eu reclamo da minha vida se fui eu que escolhi tudo, né? Então é muito interessante essa primeira parte aqui do slide. Eu vou ler mais um slide e depois eu vou parar um pouquinho aí para reflexão. O assunto então é evolução. A gente vive num mundo de evolução constante material, mas não se dá conta quando chega o momento da evolução espiritual. O momento da evolução espiritual ele vem com uma série de toques, né? As pessoas ao nosso redor, a natureza, o nosso ambiente, ele vai nos cutucando, né? Que você tem que perceber o que está ao teu redor para modificar alguma coisa. O fato de você estar aqui hoje significa que você está entrando para um processo de evolução espiritual. Evolução espiritual, ela não acontece nas nossas atividades rotineiras do mundo material. Então aqui tem mais um momento aqui de reflexão de quando que inicia a evolução espiritual. No nosso grau de consciência, então, evolução espiritual é quando a gente entende que tem que limpar alguma coisa dentro da gente, né? Olha só,
Todos esses módulos, eles visam a gente mudar de crença. Então isso significa fazer uma faxina no meu mental e descobrir outras coisas. Eu tenho que tirar um pouquinho das minhas características diárias de evolução do mundo material para sobrar espaço para evoluir no mundo espiritual. Então a evolução espiritual, ela começa com uma faxina dentro do meu mental, mudança de crença, sentimentos e emoções. Se ainda estamos passando por vivências no plano material, ela se deve ao fato de não termos aprendido as lições pertinentes desse plano. Isso implica que necessitamos de mais limpezas. Então, quanto mais limpezas você fizer no mundo material, mais sobra espaço para o início da evolução do mundo espiritual. Então, olha só o resumo. Se eu encarnei para fazer uma limpeza no mundo material, eu tenho que identificar o que eu preciso limpar para que a minha evolução flua. Né? Então a gente precisa estar atento no que eu acabei de falar, nos toques que a vida vai nos dando a todo momento, para que eu perceba o tipo de faxina que eu tenho que fazer no mundo material. Provavelmente, se hoje eu tenho raiva, se eu tenho ódio, se eu tenho medo, se eu tenho sofrimento, tudo isso é aquilo que eu tenho que modificar no meu mundo, no meu plano material para a evolução espiritual. Então assim, se você tem no mundo material ou passa por raiva, ódio, agressividade, certamente irão passar por situações, experiência aos quais nós vamos reagir contra a raiva, ódio e agressividade, porque foi isso que nós viemos contaminados. É isso que a gente tem que observar para evoluir. Se você não observa exatamente as tuas características dentro do mundo material, você não está abrindo espaço para desenvolver um mundo espiritual. Então, daqui a pouquinho eu vou falar o que nós temos que observar para entender um pouquinho melhor o que eu tenho que evoluir. Então, voltando aqui, eu vou entrar especificamente na evolução. Os egípcios, eles catalogaram o processo de evolução em 7 etapas. Essa é a informação mais preciosa e mais completa que nós temos quando quisermos entender um pouquinho o processo de evolução. Tudo ocorre assim, eu tenho uma evolução diária material. Eu não consigo entender o que eu tenho que evoluir espiritualmente. Então eu começo a observar o que as pessoas me procuram para falar. Eu começo a observar o espaço que tem à minha volta. Eu começo a observar coisas repetitivas que acontecem. Isso são toques que o universo vai dando, né? E aí eu tenho que observar o que me deixa irritado, o que me deixa fora de controle, o que me deixa sofrendo, né? Tudo isso que eu não tenho controle é exatamente o que eu tenho que evoluir. Porque se eu já evoluísse nesse tema, eu não ficava com raiva, eu não perdia o controle, eu não ficava doente. Então as 2 primeiras dicas para entender o que eu tenho que evoluir o que me deixa irritado, o que me deixa nervoso, o que me tira do controle, o que eu não domino. Quando é que você vai saber que evoluiu nesse item? Quando a mesma coisa acontecer e você não ficar irritado, não perder o controle. Então esses são toques que você tem que interpretar o que você precisa evoluir. Porque o texto falava assim, se você sofre com alguma coisa, é isso que você tem que interpretar para começar a desenvolver dentro do crescimento espiritual, né? Se eu não perceber, se eu achar ainda que é o outro que me faz sofrer, é o emprego que me deixa doente, é a prestação que me deixa irritado, se sempre a culpa for do outro, eu estou trabalhando com ego e não tenho desenvolvimento espiritual, né? Então essa é a dica para a gente entender o que tem que evoluir. E aí, o que eu vou trazer agora é que etapa do processo de evolução eu estou. Como eu falei, os egípcios eles catalogaram 7 passos, né?
dentro do processo de evolução. O primeiro passo no processo de evolução, que ele fala que é a entrada do caminho de evolução, é você ter mais sensibilidade àquilo que tem à tua volta. Então eu vou perguntar, né? E cada um vai fazendo uma reflexão. Olha só, a comida deveria ser sagrada, porque a comida ela vai fortalecer a minha pessoa e vai me deixar com vida, sem doenças. Como eu trato o meu alimento? Eu pego uma maçã e sinto o odor dela antes de me alimentar? Eu olho para o meu prato de comida e agradeço, mas assim, de uma forma bem natural, né? Não é agradecer por estar comendo, não. É agradecer por ter a oportunidade de você alimentar um corpo que vai sustentar uma alma. Então, o quanto que eu me preocupo com a natureza, com os animais, com os alimentos. Então, a entrada no caminho da evolução passa por uma sensibilidade de tudo aquilo que está à tua volta, de tudo aquilo que é natural. Então, olha só, o mundo material ele foi feito pelo homem. O mundo que nós vivemos, ele é administrado pelo ego. O mundo de Deus são as coisas naturais ou da natureza. Então, se eu pego um prato de comida e valorizo o alimento do ponto de vista da minha fome, é ego. Se eu pego o alimento e aprecio, olha o que a natureza me deu, olha o quanto isso é bom, olha o aroma disso, eu estou dando um substrato para a minha alma. Então, quando eu começo a observar as coisas naturais, eu entro em contato com a natureza, né? Eu acabei de falar, não maltrato os animais, tudo aquilo que é natural, que é da natureza. Quando eu volto a minha sensibilidade para isso, é a entrada da evolução, né? Porque a evolução é eu estar conduzindo o meu mental para o lado de Deus. Então são as coisas da natureza. Quanto mais próximo eu estiver de tudo que foi Deus quem criou, mais perto de Deus eu estou. Quanto mais perto, mais próximo eu estiver das coisas que o homem fez, mais longe de Deus eu estou. Então deixo essa reflexão da entrada do processo de evolução, é ter a sensibilidade para tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que é da natureza. O segundo passo dentro do processo de evolução é você ter então uma sensibilidade para o módulo emocional. Então, a sensibilidade do módulo emocional, ela é o início do segundo passo da evolução espiritual. Eu vou ler um trechinho aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ele. O desenvolvimento do controle da camada emocional, aqui dedica-se muito tempo ao domínio do desejo da mente condicionada. Então, olha só, o meu mental e o meu emocional, eles vão começar a se fundir, porque na realidade, tudo que é diferente vira um. Então, dentro do mundo material, o meu mental e o meu emocional são outros. Então, eu tenho dois tipos de controle. Quando o meu mental ele começar a se fundir com o emocional, e eu vou explicar um pouquinho mais, é o início do processo do segundo passo da evolução. O que acontece aqui então? Os desejos do ego são substituídos pelo desejo de servir a humanidade. Entra-se num trabalho intenso com a natureza emocional, né? Então, olha só, eu no primeiro passo, né, na entrada do processo de evolução, eu vou ter uma sensibilidade para tudo que é da natureza, tudo que Deus fez. No segundo passo, essa sensibilidade ela já começa a ser assim, ação. Eu integrei isso no meu mental. O meu emocional, então, para esses temas, ele é maior. Então, aqui, o que acontece? Eu vou ter que falar de novo, embora isso não seja uma regra. Se no primeiro passo eu cuido dos animais, no segundo passo eu não posso matar os animais para comer, né? Então, o segundo passo,
A pessoa vira vegetariano, porque ela está fundindo o natural que Deus criou com o emocional dela. Ela descondiciona o ego do plano mental, porque agora o plano mental dela está unido com o emocional, e você vai modificando os seus atos. Então, por exemplo, você cuida já do meio ambiente. Olha, no primeiro passo, então, você está de acordo que tudo que é da natureza é de Deus. Mas no segundo passo, você já faz práticas para o natural, para se aproximar de Deus. E são práticas, então, com relação à natureza, conservar a natureza. Você vai participar de grupos, você vira vegetariano, você vai cuidar de animais. Então essa integração do natural com o natural de Deus é quando você está no segundo passo do módulo de evolução. Então a pessoa chega no terceiro passo da evolução, quando ela vai fundir tudo isso com a alma. Então eu vou fundir o meu mental, o meu emocional e a minha alma. Isso quer dizer que todos os meus pensamentos eles vão estar voltados para o alto, para Deus, para o Espírito Santo, para os meus mentores, né? Eu já não vou fazer nenhuma ação que não esteja ligada à minha conexão com o divino. Então, quando eu chego nesse momento, todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, todas as minhas falas, elas são muito bem direcionadas. O meu pensamento do mundo material, ele já não tem interferência na forma que eu ajo. Então, a transformação dessa fase é que o meu pensamento, ele vai estar ligado sempre ao mundo superior, né? Como é que acontece isso daí? Se a gente for analisar passo a passo da evolução espiritual, acabei de comentar agora, primeiro tem a sensibilidade do meio, depois eu enraizo, ou seja, eu faço de coração ações para o mundo da natureza, para o mundo natural, fundindo o mental e o emocional. E agora então eu vou fazer a fusão da alma. Isso vai dar uma reestruturação no pensamento, né? Eu eliminei todas as minhas crenças, tudo aquilo que eu aprendi de mundo material, e agora tudo que eu pensar vai estar voltado ao homem, que é um ser natural, à natureza, a Deus. Eu não vou ficar mais fofocando, discutindo, porque olha só, maturidade espiritual é não esperar nada do outro, entender que o outro está certo, se preocupar comigo. Então agora eu entendi todo esse processo e eu estou conectado. Então, meu pensamento, meu mental, meu emocional, eles fundiram com a minha alma. Vou ler só uma frase aqui então. Aqui o domínio do pensamento é o foco central. Os pensamentos devem ser dirigidos para os planos superiores. Os iniciados nesse estágio precisam aprender a dominar os seus próprios mundos de pensamentos, ao invés de serem vítimas do pensamento habitual. Então a gente precisa ter cuidado, né? Porque nessa fase, você vai pensar diferente de todo mundo. Você vai enxergar diferente dos outros, mas você vai ser essencialmente melhor. A quarta fase, então, ela é conhecida como a fase da crucificação, porque nesse exato momento você já não se preocupa mais com ninguém, porque você entendeu que quem tem que evoluir é você. Quem tem que atravessar a ponte do mundo material para o mundo espiritual é você. Então você abdica de uma série de coisas para investir na sua evolução. Essa fase é chamada de crucificação, porque você se fecha para entender, para se interiorizar, porque agora você vai começar uma conexão direta com o plano superior. Mudou teu mental, mudou teu emocional, mudou as tuas atitudes, mudou o pensamento, fundiu a tua alma, agora você vai ter que começar uma conexão com o teu superior. Ela pode ser até com Deus. É o que você pedir, é o que você escolher. Eu vou ler um trechinho aqui, então, dessa fase que chama crucificação, porque ela é muito se fechar.
para daqui a pouco abrir. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Nesse momento, o indivíduo passa a ter que confiar apenas no seu próprio relacionamento consigo. Existe um período de sacrifício e desapego profundo nessa iniciação. É aqui que a pessoa tem que mudar medo e perdas, né? Esses são os dois grandes desafios de a gente destravar a nossa crença que todo mundo fica doente, que todo mundo tem medo. Não, é você contigo mesmo agora, você está destravando tudo, você se fechou, porque você vai entrar num processo de comunicação. Nesse estágio, a visão aumenta espantosamente e o interesse verdadeiro passa a se elevar para a humanidade. Eu vou parar por aqui essa leitura, porque você começa então a se conectar com pessoas, a se conectar com um processo natural. Então, assim, você vai encontrar pessoas que pensam como você, porque você vai ser atraída por elas. Se fechou, começou a fazer um contato com o teu Deus, já está fundido dentro de você, mental, emocional, alma e pensamento, e nesse momento você vai encontrar pessoas como você. Pensa um pouquinho, quem é que está nessa caminhada junto com você, que pensa igual a você, que você pode discutir com ela, e pensa um pouquinho o que você tem que melhorar dentro desse processo de evolução. Bom, avançando então um pouco, eu vou falar sobre a quinta etapa do processo de evolução. Aqui merece refletirmos um pouquinho o que falamos na última aula sobre a consciência. Vocês lembram que eu falei que eu ganhei uma consciência quando fui criado à imagem e semelhança do Criador? Essa consciência faz parte de uma mônada, que ela está em diversas partes das dimensões do universo. Eu sou uma parte, sou uma extensão de uma alma, de uma mônada. Hoje eu não consigo acessar a minha consciência por uma das leis do karma, que é a lei do esquecimento, e agora eu vou poder entrar em contato com a minha consciência. Então, o quinto passo do processo de evolução, vou ter que recapitular um pouquinho. Então, no primeiro passo, você aprimora o sentimento. No segundo passo, o mental funde com o emocional e você começa a enraizar atitudes. No terceiro passo, você funde isso com a alma e transforma seus pensamentos. No quarto passo, você se volta, se fecha para se conectar com o teu Deus e vai encontrar pessoas que pensam como você. E agora no quinto passo, então, como você já tem um processo de conexão, você vai ter a oportunidade de receber algumas informações da tua consciência. É o que a gente chama de expansão da consciência. Então, no quinto passo, você já começa a ter insights, informação, a tua intuição muda e você começa a lembrar muitas coisas que já viveu no mundo espiritual. Então essa é a primeira conexão verdadeira, a primeira conexão real com o mundo espiritual. Quando você estiver já lembrando da tua consciência do passado, é porque você tem essa conexão com o mundo espiritual. Esse é o quinto passo. Observa se você já não está recebendo algumas informações e não se deu conta. Você está nesse nível. Eu gosto sempre de ler um trechinho, então, para ficar enraizado com outras palavras. Aqui a relação estabelecida é entre a sua alma e a sua mônada. As impressões recebidas vêm diretamente do plano monádico dos seus mestres. Então é aquilo que você está recebendo nesse nível de evolução. A sua vontade de servir assume um papel de fundamental importância, pois nesse grau inclui tantos os muitos níveis do reino humano quanto no reino espiritual. Eu falei então que a tua consciência ela ficou em diversas camadas. Se você vai atingir a tua consciência, você está navegando em diversas camadas, em diversas dimensões, em diversos reinos, como fala o texto do mundo espiritual. Então,
tem um convite aí para você observar se você não está tendo alguns insights, se você não está tendo nenhum cutucão, se não tem nenhuma intuição, porque a gente pode trafegar dentro do processo de evolução em vários níveis. Necessariamente você não fica só no primeiro, você pode ficar no primeiro e no segundo, no primeiro, no segundo e no terceiro, no quarto e no quinto, né? São evoluções constantes esse processo de aprendizagem. Eu vou falar agora um pouquinho então do sexto nível de evolução. O sexto nível de evolução, ele é o início da ascensão. A ascensão é quando você põe o pé do lado de lá da ponte, vive no mundo espiritual, ascendido quer dizer, eu não volto mais para o mundo terrestre. Então, o nosso processo de evolução, eu fico evoluindo no mundo material, né? Relembre de todas as aulas que eu dei, eu fico uma vida inteira porque eu quero ter roupa, a outra vida inteira porque eu quero casar, eu fico dentro de um ciclo de querer para mim, de sofrer, e eu vou até ter o despertar espiritual. No despertar espiritual, então, você vai começar a evoluir o mundo espiritual. E são todos esses passos cujos eu falei até agora, que são várias vidas. Mas quando você chega no sexto nível, você já está com o pé na ponte para atravessar, em definitivo, para o mundo espiritual. O que isso quer dizer? O processo de ascensão é ida sem volta. Eu evoluí o que eu tinha que evoluir no plano material na Terra e agora eu só vou viver no mundo espiritual, que na realidade esse é o sétimo passo. Mas eu vou falar um pouquinho do sexto passo, né? O sexto passo, então, imagina que existe uma ponte entre o nível de vida aqui no material e no espiritual e você está no início da ponte, né? Você consegue enxergar do lado de lá o mundo espiritual. Então, nessa etapa, você já é um discípulo e tem um mestre ao teu lado, te dando todas as instruções para o final dessa travessia, porque afinal de contas, só falta mais um nível, né? Passar do sexto para o sétimo para efetivamente ocorrer o processo de ascensão. Eu vou ler então um pouquinho para a gente entender o que ocorre nesse sexto nível. Neste nível, o discípulo é considerado já um ascensionado. Ele não ascendeu, ele não já passou para o lado de lá, mas ele já é considerado um ascensionado. Falta bem pouquinho. A mônada a mônada já se fundiu diretamente. No anterior e no outro, a gente estava lembrando de tudo que acontecia na minha consciência em outras dimensões. Nesse nível, a mônada já fundiu. Eu já lembro de muita coisa, eu já vivo nesses dois mundos. A pessoa sabe verdadeiramente quem ela sabe que todas as mônadas são, na realidade, fontes de Deus. Aqui a pessoa sente-se numa totalidade, numa total unidade com o universo, com o divino e sente só paz, paz profunda. O ser funde-se com a totalidade. O iniciado é um aspecto consciente daquilo que é parte de todo o universo. Então eu queria que você fizesse uma reflexão se você conhece alguém nesse nível, tá bom? Bom, então a última parte é para falar sobre o sétimo passo da evolução. Vou fazer uma recapitulação rápida aqui, porque esse é o último momento aqui do dia de hoje e depois vocês levam essas reflexões para casa. Então começa com aumentar a minha sensibilidade para tudo que é da natureza. O segundo passo é fundir o mental com o emocional e realmente enraizar os atos, sempre voltado para a natureza, né? Então, os exemplos que eu dei é conservar a natureza, cuidar de animais, não se alimentar de comidas que sofrem violência. Então, aí você já está enraizando o processo do respeito pela natureza. Lembrando que natureza é tudo aquilo que foi feito por Deus. Um pouquinho mais para frente nós vimos que temos que fundir a alma nesse processo aí de mental
e emocional. Isso é a mudança do pensamento. Então, nesse momento, todos os meus pensamentos, eles estão aliados, né, às coisas do bem, às coisas do divino, às coisas do universo. Então, eu já não fico mais gastando tempo com fofoca, com coisas fúteis. Eu já estou alinhado e meu pensamento, então, todo reverte para esse campo. A gente viu que no quarto passo, então, eu sinto a necessidade de conversar com o meu mestre, com o meu mentor, com o meu divino, com o meu guru, e eu me fecho. Então, nesse processo que eu me fecho, ao mesmo tempo que eu fujo de alguns assuntos, de algumas pessoas, porque eles não agregam, eu encontro as pessoas que convivem, que conjugam, que comungam junto comigo nessa jornada do bem. Então eu me fecho para um mundo violento, né? Aquele mundo que eu não quero participar, mas eu me abro totalmente para aquele mundo das pessoas que pensam como eu. E aí nós vimos que o próximo passo, então, é começar a recompor aquela consciência do mundo espiritual que ficou perdida na dimensão, né? A minha mônada, ela tem uma série de inteligências, as quais eu adquiri durante a minha vida passada, as minhas vidas passadas, e agora eu começo a estar junto, então, com o meu mentor, com o meu guru, e ele vai me levando para recompor essa consciência. E aí, lá na frente, quando eu já tenho essa consciência do mundo espiritual, é como se eu estivesse perto do processo de ascensão. Eu comentei, nós estamos no início da ponte e o mentor, ou a pessoa que você acredita que pode te ajudar, ela vai estar te passando todas as informações do mundo espiritual, até o último nível, então, que é a conexão total com o mundo espiritual. Nesse nível, então, já não importa muita coisa do plano material, porque o ser vive o mundo espiritual. Ele já está fundido, ele já está conectado com o Deus dele, com a essência dele, com a consciência dele. Ele já passou da metade da ponte para viver numa jornada em definitiva do mundo espiritual que nós chamamos de ascensão. Então eu deixo para vocês essa reflexão, levem para casa aí do passo 1 ao passo 7, tenham um bom meio de semana e a semana que vem a gente volta, tá bom? Reflitam aí.